Olá, tudo bem? Que massa, vamos embora, mais um encontro do inglês que cai na prova. Aliás, encontros esses que têm sido bastante proveitosos, certo? Muito bacana poder estar falando de algumas coisas aqui para vocês e hoje trago uma banca diferente, que é a banca da aeronáutica. O nome da banca mesmo é aeronáutica, né? E eles elaboram provas de inglês bastante interessantes, tá? Provas exigentes. Tranquilo, mas eles têm uma dinâmica diferente. Hoje eu trouxe uma prova para você com um texto curtinho, a gente vai ver o texto inteiro. A aeronáutica por vezes faz isso, ela traz mais textos, porém textos menores, né? Com 4 itens para você escolher e hoje, né, a nossa banca ainda deu uma colherzinha de chá porque deu um verbo para você. Isso é muito raro nas provas de concurso de língua inglesa. Você ter uma pessoa dando um glossário ali, traduzindo uma palavra para você, certo? É muito raro, nem se acostume com isso. Eu nem ia trazer, mas como eu gosto de ser fiel àquilo que a banca apresenta, dá uma olhada para você que tem pretensões aí com a aeronáutica. Que legal! E para você mesmo que não tenha pretensões, praticar o seu inglês, você sabe que não importa a banca, até porque os editais de inglês são muito parecidos, independente da banca. Os caras cobram tudo. Quanto mais conhecimento, quanto mais contato com a língua inglesa, melhor para todos nós. Então, sempre me acompanhe aqui, independente da banca, tudo bem? Isso é muito importante. Hoje vamos ver então um texto inteiro, vamos ver questões de 4 itens apenas, bem interessante, né? De múltipla escolha, porém 4 itens, e uma banca que trouxe um glossáriozinho pra gente. Então ele diz assim, ó, aeronáutica, read the article and answer questions, e ele fala sobre a epidemia da obesidade. De novo o nosso macete da garota bonita, fazendo com que a gente leia assim, né? Obesity epidemic, então é uma epidemia da obesidade. Epidemia, interessante, né? Tratar a obesidade como uma epidemia. Olha que bacana a informação desse texto aqui, ó. The scale of the obesity epidemic is such that the world needs a global pact on the best ways to tackle it. E é essa palavrinha que ele trouxe para nós, tá? A palavra tackle é muito traduzida como atacar, mas não atacar no sentido de agredir, e sim no sentido de atacar um problema. E atacar o problema é o mesmo que enfrentar um problema, certo? Então é isso, deixa por aí, vamos lá. At present, according to Professor Philip James, an expert on nutrition, obese children outnumber the malnourished by 2 to 1. Né? This worldwide weight gain, nossa senhora, eu vou ler de novo. This worldwide weight gain is causing a marked rise in some diseases, such as type 2 diabetes. According to Professor James, there is no point in blaming individuals for being overweight. We need real political leadership to change the environment that is making the world fat. The fat content of food needs to be labeled clearly. Advertisers must be prevented from targeting children and governments must encourage people to get out of their cars. Temos aqui um verbo frasal muito interessante, que bom que isso aconteceu de novo, não é verdade? É claro que na escolha dos textos para trazer para você, eu já vou antevendo esse tipo de coisa, então é proposital, mas eu quero que você melhore o seu repertório de verbos frasais e falsos cognatos. Dá uma olhada aqui, ó, a palavra prevent parece prevenir, mas não é prevenir. Tá? Então dá uma olhadinha aqui, vamos ver esse texto que diz o seguinte, ó. Vamos pegar um marcador bonitão, aí. A epidemia da obesidade, então ele fala que a escala da epidemia, né? Da epidemia da obesidade é tal, né? A escala, ou seja, o aumento dela é tal, que o mundo precisa de um pacto global nas melhores maneiras de atacá-la. Atacar quem? A obesidade, ou seja, o texto trata da obesidade como algo que necessita uma ação conjunta global num pacto a ser estabelecido para definir isso, para acabar com isso. Ou de cara, o texto já tirou a responsabilidade da própria pessoa. Muita gente fala assim, a obesidade é só parar de comer. Não, não é isso, tá? A obesidade é um problema que vai além da responsabilidade da própria pessoa obesa. Bem legal isso aqui, dele diz assim, ó. No momento presente, né, ou mesmo que dizer hoje em dia, de acordo com o professor Philip James, gente, só leva o título de professor quem dá aula numa universidade. Se você tem um professor que não é de universidade, ele é um teacher. Para levar o título de professor, você necessariamente ensina numa instituição de nível superior. Legal? Aí ele diz assim, ó. Então, no momento presente, de acordo com o professor Philip James, que é um especialista em nutrição, veja de novo outro falso cognato, expert não é esperto, né? Ele é um especialista em nutrição. As crianças obesas
outnumber. Gente, outnumber é você superar em número. Então, é o mesmo que, vamos por aqui, ó, outnumber seria aqui ultrapassar, mas eu gosto mais da tradução de ultrapassar em número. Outnumber é sempre quando alguma coisa é numericamente superior. Então, olha o que ele está dizendo aqui no nosso texto, ó, que as crianças obesas ultrapassam em número as malnutridas, na proporção de 2 para 1. Ou seja, para cada criança malnutrida eu tenho 2 obesas. Que loucura, porque quando a gente pensa num contexto global, a gente pensa na fome, lugares subdesenvolvidos, né, a maior parte da população mundial sendo pobre, a gente sabe que a riqueza está na mão de menos pessoas, e aí a gente tem uma questão aqui que é um dado muito interessante. Para cada uma pessoa, uma criança malnutrida, eu tenho 2 obesas. Bom, aí diz assim, ó. Este ganho de peso mundial, ou seja, aqui de novo do nosso macete da garota bonita, aqui eu tô falando de ganho e o que vem na frente indica que tipo de ganho é, só que eu tenho 2 adjetivos. E olha como é importante você usar o macete da garota bonita para saber ler isso aqui e entender. Este ganho do que? De peso mundial está causando um aumento, a marked rise, isso, um aumento marcado em algumas doenças tais como diabetes do tipo 2, such as, tais como. Então ele está dizendo que esse ganho de peso está fazendo esse aumento nas doenças, por exemplo, do tipo da diabetes tipo 2. Aí ele diz assim, ó, de acordo com o professor James, não há uma questão, there is no point, não há uma razão em culpar os indivíduos por serem de sobrepeso. Overweight é a tradução de sobrepeso, ou seja, de serem obesos. Olha que legal, coisas que a gente já viu anteriormente, que eu tenho aqui um verbo após uma preposição, eu sou obrigado a colocar ing. Esse cara é do próprio verbo to be. Ele levou ing, mas não é um gerúndio para dizer que algo está acontecendo. Já vimos em vários encontros nossos que eu preciso parar com essa história de achar que ing é sempre algo que está acontecendo. Que ing é aquela esticadinha no verbo, lendo, fazendo, estudando. Sim, pode ser, mas toda vez, não há exceção nisso, que eu coloco um verbo imediatamente após uma preposição, eu sou obrigado a colocar o ing, mesmo que seja o próprio verbo to be. Então a tradução aqui é exatamente como eu fiz para você. Vamos ler de novo? Olha que legal isso, para você já ir acostumando o teu olho. De acordo com o professor James, não há uma razão em culpar. Ó, primeiro caso, preposição, verbo após preposição, tive que pôr ing. Tá vendo? Então, em culpar indivíduos por ser 2 vezes na mesma frase, eu tenho a situação de ter as preposições seguidas de verbos, eu sou obrigado a colocar ing. Tio Rei, é sempre assim? Sempre. Tem alguma exceção? Nunca. Essa é uma das poucas regras no inglês que não possui qualquer exceção, não importa o que você esteja dizendo, não importa qual tempo verbal, cara, não importa nada. Verbo após preposição tem que ter ing. Legal, né? Então ele fala que não há razão em culpar os indivíduos por ser obesos. Nós precisamos de políticas de liderança reais para mudar o ambiente que está tornando o mundo obeso. Fat, obeso, certo? Lembrando que a palavra fat, além de ser a palavra obeso, gordo, enfim, ela tem um certo caráter pejorativo, eu vou colocar aqui a tradução mais literal dela, ela não significa só isso, ela também significa gordura. Gordura mesmo, sabe assim? Você compra um pedaço de carne, tem aquela parte da gordura. É isso, gordura nossa mesmo, gordura localizada. Então a palavra fat também significa gordura. Tá, mas no texto não é assim. Pois é, mas você vai precisar para os exercícios. É isso. Então beleza, a gente já sabe que uma mesma palavra pode ter várias traduções. A gente fala disso há muito tempo. Ele termina o texto dizendo assim, ó. The fat content of food, tá vendo? Agora fat é gordura. Olha que loucura isso. Agora a palavra fat é gordura. Então o que é the fat content? O conteúdo de gordura? A gente vai traduzir como o teor de gordura da comida, tá? The fat content of food needs to be labeled clearly. Né? Então ele fala o seguinte, ó, o teor de gordura dos alimentos, né, da comida, precisa ser rotulado de maneira clara. Qual é o grande problema? Você olha a tabela nutricional de um alimento que você compra e você não entende o que aquilo quer dizer. A gente não tem a menor noção, certo? São usados termos da química, são usados nomes que a gente não conhece, certo? E aí a gente não sabe se aquilo faz bem, se faz mal, enfim, né? Até a maior parte das pessoas não sabe, inclusive, entender a quantidade calórica, né? Se eu estou comprando um alimento com muita caloria ou não,
enfim, ainda que haja um certo senso comum, a maior parte das pessoas não sabe. Então ele diz assim, que o teor de gordura precisa ser rotulado, colocado no rótulo de maneira clara, dizer a verdade. E os advertisers são os publicitários, é quem anuncia. Eles devem ser impedidos, falso cognato, essa palavra não tem nada a ver com prevenir. Eles devem ser impedidos de atacar crianças. Target é no sentido de alvo, ou seja, de criar campanhas destinadas às crianças. Né? Olha, de novo, a gente tem aqui verbo após preposição, por isso ing, tá? E ele continua dizendo que os governos devem encorajar as pessoas a saírem dos seus carros. Aí tem a ver com a questão de locomoção, as pessoas usarem mais meios de transporte alternativos, como, por exemplo, bicicletas ou mesmo transporte coletivo, que obriga as pessoas a andar, né? Bem legal isso daqui, e vale lembrar, porque eu também sou publicitário, formado, né, pela PUC aqui do Paraná, que as técnicas da publicidade hoje para mexer no seu sistema límbico, isso chama-se gatilho mental, você vai e ataca o emocional do teu público-alvo, pode ter certeza que os anunciantes, os publicitários dominam muito essas técnicas que envolvem psicologia para ter um poder de persuasão absurdo. E hoje as crianças são muito reféns disso, porque as crianças não têm essa maldade, né? E elas têm um grande poder de compra. Quando uma criança decide que quer alguma coisa, ela perturba os pais até conseguir. Quem é pai como eu sabe. Não é verdade que você tem que ser muito duro para resistir a essa pressão. E os anunciantes, os publicitários sabem disso, né? Eles sabem disso. Então, enfim, eu lembro de uma grande marca de rede de alimentos, né? Que ela sabia da força da sua logomarca. O que é uma logomarca? É o símbolo, né? O símbolo, por exemplo, a Prova Concursos tem esse Vzinho com a prova, que isso é uma logomarca, né? E eles fizeram um outdoor com a logomarca deles muito grande assim, que passava daquele limite do outdoor, né? E uma frase que dizia assim, eles tinham tanta certeza de que a logomarca deles era conhecida pelas crianças, que eles escreveram assim no outdoor para quando a pessoa passasse com o carro. A frase era assim, ó, não adianta acelerar, seu filho já viu. Nossa, velho, me arrepia de medo esse troço. Por quê? Porque eles sabiam do poder da logomarca, a criança olha aquilo, começa a pedir, o pai tem que ir lá comprar, né? Então por isso que ele fala aqui de impedir os anunciantes de visar, mirar, atacar, nesse sentido, né, as crianças, tá? É isso. Bem interessante o texto, ele trouxe um glossário, como eu disse, olha que bacana, ele trouxe um glossário que é uma coisa raríssima, não se acostume com isso, a palavra tackle aqui ele traduziu como lidar com um problema. A tradução mais correta ainda é enfrentar um problema, né? Enfrentar, né? A palavra tackle dá um sentido mais ativo. Porque lidar com um problema, você pode se livrar dele. Né? Não resolvi, só me livrei, lidei com ele. Tá, não faz parte mais da minha vida. Não, o tackle tem a ver com você enfrentar, no sentido de você resolver. É uma pegada um pouquinho mais ativa. E aí, olha só, aqui a gente tem a questão, que é uma questão interpretativa, né? E envolve, claro, toda a questão de vocábulo, gramatical, que compõe os itens. Mas ele diz assim, olha só que bacana. De acordo com o artigo, é correto dizer que o governo deveria encorajar as pessoas para terem mais carros. Aqui você tem que saber que o verbo own, ele tem a ver com, é o mesmo sentido do verbo ter, no sentido de ser proprietário. Tanto é que a palavra proprietário no inglês é owner. Cara, então o item complicou a tua vida aqui. É assim, ó, o texto nem é lá tão complicado, certo? Ainda que um texto rico de uma fonte autêntica. Mas o examinador da aeronáutica pega esse texto e ele fala, não, agora eu vou testar o cara aqui, ó, em cada item das questões. Além de testar você no entendimento do que você leu do texto, ele traz isso, né? Vocábulos diferenciados, enfim. Aí sim, a questão é elaborada para isso, com essa finalidade. Legal, né? Aí ele diz assim, ó. O teor de gordura dos alimentos, da comida, não devem ser escritos em linguagem simples. Peraí, não devem? O texto fala assim, ó, que o teor de gordura deve ser rotulado de maneira clara. O que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que estar escrito do jeito que eu entenda, que eu, leigo, que não sou da área de nutrição, nem da área de engenharia química, vai entender o que compõe aquele alimento industrializado, né? E aí o que acontece? O texto aqui, a questão vem dizer que não deve estar escrito em linguagem simples. Na verdade, sim, deve estar escrito. Então, novamente, errado. Os dois primeiros itens estão invalidados. Vamos embora para os próximos.
For every one child, para cada uma criança que não tem comida suficiente, ó, enough to eat, que não tem o suficiente para comer no mundo, há 2 crianças obesas, gordas, né? O ones aqui se refere a crianças, tá? Então, peraí, faz sentido isso? Para cada uma que não tem o que comer, eu tenho 2 obesas? Foi o que o texto falou, que era um dado, assim, num primeiro momento diferente, né, que nos assusta. Então, esse item está correto. Ele está dizendo exatamente a mesma coisa do texto com outras palavras. Opa, bom, por hora eu fico com esse, mas todo bom concurseiro vai até o final para realmente eliminar todas as possibilidades. There has been a moderate increase. Opa, você tem que dominar esse vocabulário aqui, ó, tá? A palavra increase, que é aumentar, ela tem uma incidência muito grande em textos de concursos. Eu não sei dizer porquê, mas quando eu faço um compilado de palavras que caem muito, é muito comum você se deparar com a palavra increase, até porque vários textos técnicos trazem dados estatísticos que tem a ver com aumento ou diminuição de alguma coisa. Essa é uma palavra bem frequente, tá? Aprenda ela o quanto antes. Então, ó, tem havido um aumento moderado no número de pessoas afetadas por doenças relacionadas a o estilo de vida sedentário. Gente, nós com certeza sabemos que essa informação é verdade, que tem tido um aumento no número de pessoas que são afetadas por doenças por conta do sedentarismo. A questão é, o texto falou disso? Isso me deixa terminar esse encontro com um dos macetes mais importantes, né? É uma dica que você tem que saber. Não importa se o item traga uma verdade absoluta, se aquilo não foi dito no texto e a questão diz assim, de acordo com o texto, olha aqui a nossa questão, ó, de acordo com o artigo. Quando a questão faz isso aqui, ó, ela está dizendo assim para você, não importa se você domina esse assunto mais do que eu. Quando eu digo de acordo com o artigo, não importa o que você sabe, vale o que está no texto, vale o que o autor escreveu. Então, aqui esse item é mentira. E a dica é essa, aquilo que não está no texto é falso. Mesmo que seja verdade do ponto de vista lá da realidade, do mundo lá fora, não importa. Aquilo que não está no texto é falso. De fato, a correta é a letra C. Um prazerzaço poder estar aqui com vocês, terminar essa muito, muito legal. Obrigado pelo pedido de fazer uma questão da aeronáutica. Eu fico aqui à disposição. Lembrando que compartilhe, enfim, faça os seus pedidos, interaja, assista os vídeos para que a gente continue com esse trabalho aqui. Você está vendo que como a cada encontro, a gente aumenta o nosso conhecimento. I see you, até a próxima. Tchau, tchau. Bom estudo.